Vamos falar hoje sobre race conditions, o que elas são e como prevenir. Quero começar com uma perguntinha aqui para te colocar uma pulga atrás da orelha. Imagina que a gente tem uma aplicação, tá? Super simples. O seu aplicativo é super simples e ele é inclusive single-threaded. Pergunta, tem como ocorrer uma race condition numa aplicação single-threaded? Vai depender da nossa concepção do que significa ser uma aplicação single-threaded, mas a resposta que eu vou dar é que sim. É por um motivo bem curioso. A gente já vai ver o que são race conditions, como prevenir elas. Vamos ver um pouquinho de código, mas antes eu vou te falar do patrocinador de hoje. Quem tá patrocinando o vídeo de hoje é a Abacus AI e você tá vendo aqui uma thumbnail que a Abacus AI gerou para mim com um modelo Nano Banana Pro, né? A gente gerou várias imagens aqui para eu acabar utilizando de thumbnails. Nessa outra aba, eu pedi para ela gerar um PRD, que é um tipo de documento que eu vou entregar para uma IA para que ela possa gerar minha codebase. Essa IA pode inclusive ser o Deep Agent da própria Abacus IA. E nessa outra aba aqui eu pedi para ela gerar um diagrama de como CQRS e Event Sourcing funciona. Uma foi no Nano Banana, a outra foi no GPT 2.2 Thinking, a outra acabou sendo roteada para Gemini 2.5 Flash e eu tenho todos esses modelos e diversos outros modelos por apenas $10 por mês. O link para a Abacus AI vai estar na descrição, mas o mais impressionante não é isso. O mais impressionante da Abacus AI é o Deep Agent, que você também tem acesso. Agora aqui do meu lado você está vendo que eu pedi para o Deep Agent fazer o papel de um QA para mim. Ele vai analisar o meu site pessoal e ele vai me dar um test report, né? Enfim, ele vai fazer o papel de QA. Ele vai clicar todos os links no site, vai ver onde é que tem link quebrado, onde é que tem bug, ele vai fingir que ele é um usuário. E eu posso criar isso como uma tarefa recorrente que ele vai fazer toda segunda-feira, por exemplo, e me enviar por e-mail esse test report toda a segunda-feira. Imagina você toda segunda-feira recebendo um report de um QA que está sempre analisando seu site para bugs e tal, testando funcionalidade, vendo se funciona ou não e sempre te mandando um report, assim como você vai ver aqui no final do vídeo à minha esquerda ou direita. E todo esse ferramental, claro, tem um certo limite de uso, tem também planos pros e tal, mas o plano padrão custa apenas $10 por mês, é mais barato do que pagar qualquer uma das outras IAs separadamente, tá? O link pra Abacus AI vai estar aqui na descrição. E tem muita coisa maneira, tá? Eu sempre falo deles aqui no canal e eles estão sempre surgindo com features novas, o que é excelente pra mim, porque eu tenho mais vídeos pra fazer e mais coisas pra falar sobre eles. Enfim, link na descrição. Olha só, Race Condition funciona da seguinte maneira. Aqui e aqui, a gente vai imaginar que a gente tem dois processos. Então aqui a gente tem um processo, aqui a gente tem outro processo. Esses dois processos estão acessando algo compartilhado. Pode ser um banco de dados ou pode não necessariamente ser um banco de dados. O que vai causar uma race condition é estado compartilhado. Então se isso daqui embaixo armazena um estado e esse estado ele é compartilhado entre processos, isso pode causar uma race condition. O que isso daqui pode ser? Cara, pode ser o clássico, né? Um banco de dados. Pode ser uma classe compartilhada. Pode ser um singleton. Pode ser uma variável global. Não importa, todos esses aqui podem ser causadores ou vítimas de race conditions. Race condition, né, se traduz para condição de corrida, não fica tão legal traduzido, né? Esses diferentes processos estão acessando esse estado compartilhado, vamos colocar aqui, ó, esse recurso com estado compartilhado, e eles estão de maneira concorrente ou paralela modificando esse estado. Se eles só lerem o estado, não existe race condition. Se eles lerem e modificarem o estado, aí existe uma race condition. Como assim? Vamos para um exemplo. Imagina que isso aqui, né, o exemplo clássico de race condition é o seu saldo bancário. O seu saldo bancário aqui é R$50. Esse processo aqui, imagina que está rodando numa thread, vai fazer o seguinte, vai vender R$30 de produto. Essa outra thread aqui, né, outro cliente, por acaso, comprou de você R$20 de produto, tá? Então você tem dois clientes que chegaram simultaneamente ali na sua aplicação, cada um fez uma requisição, e agora o seu saldo é para aumentar 50. O que vai acontecer se a gente tiver uma race condition, né? O seu processo, nessa parte aqui, ele vai pedir o saldo. Então ele pediu o saldo, esse aqui, né, concorrentemente, pediu o saldo também. Ambos obtêm o valor do saldo. Qual que é o valor do saldo? Aqui nesse momento de tempo é 50, nesse momento de tempo é 50 também, tá bom? Ambos obtiveram o que o valor do saldo é 50. Se a gente não tiver prevenido uma race condition, o que pode acontecer? O processo 1, né, o processo A aqui da direita e o processo B aqui da esquerda podem calcular internamente o novo saldo. Então eu calculei, 50, mas eu vendi 30, então o meu novo saldo vai ser 80. Nesse lado aqui, 50, mas eu vendi 20, o meu novo saldo vai ser 70. E eles podem, então, aqui no final, salvar esse novo saldo. Nota, a gente tinha 50, a gente vendeu 30, a gente vendeu 20, era pra gente ter 100. Muito provavelmente, o que vai acontecer? Alguma dessas duas alterações vai acontecer antes. Algum desses dois processos vai finalizar antes do outro. Vamos imaginar que o processo A finaliza antes, ele vai alterar o saldo para 80, e o processo B, que já também pré-calculou esse saldo,
para ser 70, vai alterar o saldo para 70. A gente perdeu, entre aspas, R$30, né? Por que isso aconteceu? Porque, bom, no momento em que o processo A acessou o valor era 50, enquanto ele estava calculando, o processo B também acessou esse valor que também era 50. Aí ambos terminaram de calcular, ambos atualizaram o valor, a gente perdeu uma informação aqui. Galera, você acabou de falar que não é uma aplicação single-threaded, isso poderia também acontecer. É complicado, aqui é complicado, você vai ter que me deixar explicar, porque é o seguinte, né? Se eu te falar que isso aqui é uma aplicação Node.js, eu te falar, galera, mas Node.js é single-threaded, né? Esses processos não vão ocorrer de maneira concorrente. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que você tem a sua aplicação de Node.js, e quando o seu serviço escalar, se você não pensou nisso daqui, você pode ter que o processo B tá rodando em uma máquina, o processo A tá rodando em outra máquina, e logicamente cada máquina não vai ter o seu banco de dados, né? Então se a gente botar essa aplicação para rodar num cluster, a gente pode ter sim uma race condition, certo? Porque você tem um processo numa máquina, outro processo na outra máquina, esses processos não conversam entre si, pode haver uma race condition. Galera, mas eu jogo tudo no mesmo servidor. Ok, mas pode ser, você consegue inclusive, aqui é a documentação do próprio Node, tá? Node cluster. Você pode forcar, fazer um fork no seu Node e efetivamente rodar em diferentes processos, né? Você pode utilizar aqui a lib do Node Cluster, essa é a documentação que a gente está lendo. Se você jogar no Google, Node Cluster Documentation vai dar isso daqui. E você consegue ter múltiplos workers aqui, né? Então, mesmo numa aplicação Node, rodando em um único servidor, ainda é possível ter uma race condition. Então, presta bem atenção que é muito importante que isso aqui seja compreendido, tá? Imagina que esse processo aqui, em algum momento, ele faz uma requisição para uma API externa, né? Uma API que demora, 1 segundo para responder. Cara, 1 segundo é bastante tempo para você ter uma race condition, tá? Se no meio desse cálculo ele faz uma chamada para uma API externa, questão de tempo até dar uma race condition no seu serviço. Enfim, ainda só para terminar aqui sobre Node, né? Node é complicado, você pode ter agendamentos concorrentes via promises ou callbacks, enfim. Existem várias maneiras que a aplicação que você acha que é single-threaded pode ter uma race condition. Agora, eu espero que você saiba, né, que em algum momento o paralelismo ou a concorrência são extremamente importantes. A sua aplicação ela não vai escalar se você rodar em uma única thread em um único servidor. Tá? A gente pode concordar nisso. Conforme você vai avançando na sua carreira, é interessante que você faça aplicações que escalam mais. Uma solução que eu quero propor aqui para essa race condition em específico, já que a gente está falando de dinheiro e existem outras soluções que a gente vai ver depois, a primeira delas é utilizar de um ledger. Como é que vai funcionar esse ledger, né? O nosso saldo, ele é, digamos assim, a força resultante de todas as operações em cima de uma conta bancária. Imagina que ao invés do servidor aqui, assim, a gente tem um ledger, uma sequência de operações. Então, seu ledger vai ter aqui, ó, primeira operação, conta criada, o seu saldo nesse exato momento, ele é 0. Você vai ter outra operação que é, por exemplo, uvas vendidas. Uvas vendidas foram esses R$20 aqui vendidos na esquerda e azeitonas vendidas, esses R$30 aqui da direita. Compreendido? Essas 3 operações aqui a gente vai armazenar todas as operações que atuaram em cima de uma conta. Então, o nosso saldo, ele vai sempre ser a resultante de todas as operações. Então, a gente tem aqui um 0, a gente tem aqui um 20 positivo, a gente tem aqui um 30 positivo. Dessa forma, não tem como existir uma race condition. Porque não importa qual operação vai entrar antes de qual, não importa se o mais 20 vai entrar antes ou o mais 30 vai entrar antes, a resultante, nesse caso aqui, vai resultar num saldo de 50, invariavelmente da ordem. O que está sendo atualizado não é o saldo, está sendo adicionado mais uma transação, e o saldo é um cálculo de todas as transações. Aí, meu caro amigo, você pode falar que, bom, galera, isso daí vai ficar lento, né? Para eu ler o meu saldo vai ficar lento. Então, pode ser que você esteja certo. O ledger, muito comumente, é armazenado em NoSQL, mas também pode ser, já vi armazenado em SQL, tá? A gente pode aqui imaginar um ledger bacaninha em Dynamo, um ledger bacaninha até em Mongo, tá? Até em Mongo tá permitido, só que você vai ter que isso daí vai gerar uma view, algo que vai ser acessado para visualizar esses dados e vai ser atualizado com certa frequência. Essa view pode ser um banco de dados mais tradicional. A gente pode imaginar aqui um Postgres que tem esse saldo aqui como view, certo? Isso daqui, o saldo que a gente vai puxar, ele não é a última fonte de verdade, ele é apenas uma visualização mais rápida. E você também pode criar snapshots em cima do seu ledger, tá? Aqui, né, a cada dia você pode criar um snapshot, que é a resultante final daquele dia, então você não precisa sempre estar recalculando o valor desde do início, né? Você pode recalcular o valor desde o snapshot. Então, tipo assim, se ontem tem um snapshot que diz que o meu saldo ontem era 1950 e hoje tem uma transação só que eu recebi R$50, o meu saldo hoje é 2.000, só preciso recalcular uma vez, né? Então temos diferentes formas aqui de lidar com a questão de performance no Ledger. Ledger é uma parada muito legal para race condition, só que você pode estar pensando, Lego, o Ledger é muito complicado, cara. A gente já tem o nosso banco de dados SQL aqui, ele já tem uma tabela saldo, né? Eu tenho o meu Postgres aqui, ele já tem uma tabela saldo. E o que a gente faz na nossa empresa é que, tipo assim, o saldo é uma coisa, né? E a gente tem também a tabela de transações, em que a gente vai armazenar todas as transações. Então eu vou armazenar num tabela
tabelão aqui, né, o mais 50, eu vou armazenar aqui num tabelão também o mais 20, então tem a tabela account, tem o meu saldo, né, e tem a tabela transações, que tem as minhas transações. Pô, aí, né, eu consigo saber todas as transações que ocorreram, né, eu não vou só atualizando saldo, eu vou tendo uma auditabilidade das transações, isso aqui é muito legal. Sim, realmente, isso daí que você faz de ter a conta com o saldo e as transações é muito legal. Deixa eu te perguntar, se as transações, né, se você fizer o cálculo de todas as transações que entraram numa conta, esse cálculo diz que é para conta ter 170, né, você fez ali uma auditoria, a auditoria disse que baseado em todas as transações que entraram e saíram na conta, é para ter 170. E por acaso, na sua conta, né, na tabela account, que é uma tabela diferente de transações, você encontrou o valor 100, qual dos dois está errado? Você há de concordar comigo que o saldo está errado, né? E as transações estão corretas. Ou a gente esqueceu de armazenar alguma transação, ou então o saldo está calculado de uma forma errada e precisa ser atualizado. Então, de repente, a gente bota uma cron job para atualizar esse saldo todo dia. Faz sentido? Faz sentido, né? Meus parabéns. Você acabou de recriar, a partir de primeiros princípios, o Ledger. Você tinha um saldo, você tinha as transações, você viu que às vezes tinha um drift, você começou a tomar as transações como fonte de verdade, você saiu atualizando o seu saldo baseado nas transações, né? Efetivamente criando um snapshot aí todo dia. Legal. Concordamos então no Ledger. Solução muito bacana e elegante. Mas o Ledger não é a única forma de se lidar com race conditions, porque nem todos os problemas são problemas de dinheiro, e nem todos os problemas são problemas a serem resolvidos com Ledger, né? Não faz sentido. Pode muito bem imaginar que ao invés de dinheiro, você tem ali edição de texto, né? A gente está editando um texto de forma paralela, ou enfim, o que quer que seja. Então vamos ver algumas diferentes soluções para race conditions, além do nosso Ledger. A primeira delas, você vê que isso aqui é um problema que ocorre do paralelo, né? A primeira solução é mais naive, a mais ingênua, a mais simples. Para aplicações simples, ela pode funcionar, que é justamente você prevenir o paralelismo, né? Você falar que, tipo assim, que a gente tem nossos dois processos, né? Vamos separar. Esse processo vai rodar primeiro, esse outro processo vai rodar depois. A gente precisa esperar um terminar para a gente começar o outro. Como que a gente vai garantir isso? Para não sair do nosso exemplo de Node.js, a gente está aqui em Node, no método main. Aqui, a gente tem duas funções que lidam com o balance, com o saldo. A gente pode imaginar, tá, que isso daqui não é muito importante, isso daqui está simulando o comportamento de uma classe ou de um banco de dados, algo nesse sentido, ok? Isso aqui está acessando um banco de dados, enfim. É só para título de demonstrar isso daqui. Cara, deixa eu fazer melhor, na real. Vamos rodar esse código mesmo. Vamos rodar que eu acho que vai ficar bem bacana, tá? A gente tem aqui uma função race, eu vou primeiro tirar esses awaits pra gente ver. Isso aqui, esse load balance está simulando o puxar de um banco de dados, esse save balance está simulando o salvar em um banco de dados. Demora 100 milissegundos, né? Um tempo razoável para ali puxar as coisas e salvar nos bancos de dados. A gente tem uma função que vem de uvas, que aumenta o nosso balance. Vamos mudar esse número, vai? Para 30. E uma função que vem de azeitonas, que aumenta o nosso saldo em 50. Né? Nosso método main, ele vai chamar o cell grapes, ele vai chamar o cell olives em sequência. Nota, elas são funções assíncronas e elas não têm um await na frente delas. Embora tenha um await aqui dentro, né? Tem awaits aqui. Um await para carregar o banco de dados e outro await para salvar no banco de dados. Não temos awaits nessas funções, de modo que isso permite o disparo assíncrono delas. Vamos rodar para ver o que acontece? Aqui, ó. Bunrun race.ts. E a gente tem, olha só que interessante, a gente tem que o nosso saldo aqui no final foi 10, porque ele executou o console log antes de executar esses dois aqui, né? Eu devia ter pensado um pouco melhor nisso daqui. A gente pode ter então, né, let A é igual a isso daqui, let B é igual a isso daqui. Vamos dar um await aqui no final, né? Eu acho que é assim, a sintaxe, race.js. Muito bem. Agora a gente esperou os dois terminarem, né? A gente esperou A terminar, a gente esperou o B terminar, a gente esperou em paralelo. Então, nota, era para o nosso saldo ser 10, mais 30, mais 50. Qual que foi o nosso saldo? 60, né? O mais 30 aqui, essa informação foi perdida. Maneira mais simples de vencer isso daqui? Await cell grapes. Await cell olives. Se a gente estiver rodando isso daqui, né, da maneira normal, um único servidor, uma única thread e tal, acessando um único repositório, isso que vai funcionar. A gente dá race.js aqui. Como a gente esperou um terminar para depois iniciar o outro, o nosso saldo aqui ficou em 90, o nosso saldo aqui funcionou. Por que eu não recomendo isso daqui? Quer dizer, serviço simples vai funcionar, tá ok. Conforme o seu serviço vai crescendo, isso aqui vai causar um problema. Quando você escalar a sua infra, vai causar problema. Quando você, de repente, se tocar, que é mais rápido fazer isso aqui em paralelo, você não vai se lembrar da race condition, então eu já recomendo nem começar por esse caminho. Mas funciona. Sou obrigado a te informar que isso aqui, pro nosso caso aqui, funcionou. Nosso segundo caso, nossa segunda possível solução é uma transação atômica. O que é uma transação atômica? A gente tem aqui o balance, ele não está sendo recalculado no código, ele está sendo recalculado direto no banco de dados, né? A gente está fazendo um update em accounts e o nosso balance vai ser o nosso balance mais 50. Para alguns casos isso daqui funciona,
Também não é a solução mais elegante do mundo, porque você está forçando o banco de dados a fazer um cálculo lá dentro dele, e dependendo da sua regra de negócios, você vai ter que também setar a regra no banco, sabe? Tipo assim, imagina que o seu balance, ele subtrai 50 ao invés de somar 50. Eu preciso estar enforçado, né? Eu posso ter o balanço negativo? O que acontece se o balanço ficar negativo? Aqui eu complico um pouquinho a minha situação, tá? Mas, enfim, uma solução perfeitamente válida, que a gente pode, sem problema nenhum, né, tá testando aqui também. Então temos nosso balance sendo 10. Aqui é uma simulação do banco de dados. A gente está simulando que o banco de dados está incrementando o amount, né? E aqui a gente pode esperar as nossas promises em paralelo. Não precisa esperar elas sequencialmente, não precisa esperar uma depois da outra, né? A gente pode botar aí para rodar concorrentemente ou de forma paralela. Eu posso dar aqui um bunrace.js sem problema nenhum, né? Vamos colocar aqui só para a gente conseguir diferenciar. Um de 70 e um de 100. Então, o nosso saldo total é para ser 10 mais 70 mais 100, 180 se eu der aqui um race.js. Olha aqui embaixo, 180 funcionou perfeitamente. Porque, né, só o que o banco de dados faz é pegar o próprio balanço e auto-incrementar o próprio balanço. Legal, funciona, para alguns casos funciona, bem bacana. Na verdade, já tem uma solução bem elegante, tá? Eu recomendo bastante, ela é boa. E o último caso que a gente vai ver aqui é com Mutex. O que significa Mutex? Mutual Exclusion, exclusão mútua. Isso daqui, esse Mutex, deixa eu te explicar aqui como é que funciona rapidão. Funciona basicamente da seguinte forma, né? Imagina que a gente está aqui tentando acessar as coisas do banco de dados. E, assim, Mutex é porque a gente está pensando em código, tá? A gente está acessando aqui o nosso banco de dados e eu decido que eu quero pegar o saldo. Novamente, eu estou dando o exemplo de saldo, que é o exemplo que a gente está trabalhando aqui, né? Mas não é para você fazer saldo num banco, né? O seu banco não tem um tabelão saldo assim que tu pode sair dando update, tá? Não é assim que funciona. Mas, para o nosso exemplo didático, funciona perfeitamente bem. Mas tá, imagina que a gente está acessando o saldo do user 123. Esse saldo está armazenado em uma row. Uma row é linha. Essa linha aqui, tá? Vai ter saldo 123, né? O saldo do user 123. Esses dois processos vão tentar acessar essa linha aqui, mas o primeiro processo que conseguir, o banco de dados só vai liberar para um dos dois. Nosso banco de dados vai dar um lock aqui. Fica a recomendação, se você quiser que eu faça uma aula sobre lock otimista e lock pessimista, posso fazer essa aula também. Vai ser legal, vou dar uns tópicos um pouco mais avançados. Mas, enfim, vamos imaginar que o processo A chegou antes por meio milissegundo. O banco de dados locou o saldo. Ninguém mais pode acessar esse saldo. Apenas o processo A. O outro processo, ele só vai conseguir acessar quando o processo A largar, quando o processo A liberar esse recurso. Então, o processo A pegou o saldo de 50, fez ali os cálculozinhos dele, né? Calculou, pô, mais 30, o nosso resultado final aqui vai ser 80. Vou salvar o meu saldo como 80, salvei o saldo. O que acontece? Liberei o lock. No momento que eu liberei o lock, o processo B consegue, então, travar essa linha, no banco de dados, consegue dar um lock aqui e falar: ninguém mais pode acessar, o dono do saldo agora sou eu. Já estudou Rust? Rust tem um conceito parecido, chamado de Borrow Checker. Legal, né? Você vê que as coisas na computação, elas são, elas todas se juntam de alguma forma ou de outra. Esse princípio do lock, que pode ser utilizado num banco de dados, inclusive, se a sua aplicação, né, for bastante distribuída, só que você tem um banco de dados que é ali a fonte da verdade, um lock é uma solução bem boa em vários casos, tá? Em vários casos, lock é bastante legal. Se possível, o Atomic Update vai performar melhor. Se não for possível fazer o Atomic Update por qualquer que seja o motivo, né? Às vezes, pô, como é que você vai fazer um update atômico numa string? Não dá. Aí, você pode utilizar de um lock, funciona muito bem. Agora, e se isso daqui não é um banco de dados? Se isso daqui é uma classe, é uma variável global, é whatever, no seu código? Aí, a gente tem o nosso mutex aqui. Então, vai primeiro aqui, né, criar um mutex. Então, você instancia aqui o seu mutex. E esse mutex é um semáforo, é o princípio do semáforo aqui. No início da função cellgrapes, ele vai dar um lock no mutex, no mutual exclusion. E no final, depois que ele carregou o balanço, atualizou o balanço, ele vai dar um unlock. Assim, você, em teoria, você não precisa dar o lock na linha do banco de dados se o seu código estiver respeitando o mutex. Só que no banco de dados é uma garantia bem mais forte, né? Então, enfim. O bom do mutex é que ele funciona para tudo. Ele não precisa... Você não precisa locar o banco de dados. Você pode utilizar o mutex para, cara, qualquer coisa que você queira, você pode usar um mutex para não permitir que o paralelismo ali ocorra. Então você tem que, né, que o vender uvas aqui dá um lock, e quando ele termina ele dá unlock. Você tem aqui que o vender azeitonas dá um lock, e quando ele termina, né, de acessar ali o saldo, modificar o saldo, ele dá unlock, ele libera. É permitido que você rode isso de maneira paralela ou concorrente e não vai ter problema. Enfim, espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha entendido Race Conditions, entendido as diferentes, várias soluções que a gente tem aqui, né? A gente pode simplesmente fazer a Sync Await para casos mais simples, né?
evitar ali o paralelismo, ou então mutex, ou então locks, que acabam, mutex acaba sendo um tipo de lock, updates atômicos. Nota que também, é sempre importante, isso que ressalta a importância de entender a regra de negócios, porque cara, imagina que a gente tem o nosso saldo, ao invés de somar, a gente quer subtrair, né? A gente tem aqui 50, aqui eu quero subtrair 30, aqui do outro lado eu quero subtrair 30 também. Menos 30, menos 30. Cara, dependendo, se o meu saldo pode ficar negativo, não tem problema eu fazer um update atômico e terminar com um saldo menos 10. Agora, se a regra de negócio tem algum constraint em cima do meu saldo, uma limitação em cima do meu saldo, nota que a solução que eu vou optar então vai ser diferente, né? Eu preciso checar o saldo antes de fazer a alteração. E se eu preciso checar o saldo antes de fazer a alteração, eu não vou poder fazer esse update atômico. Então a regra de negócio ela influencia diretamente na nossa decisão técnica, né? O que evidencia que é muito importante a gente sempre entender a regra de negócio, né? Imagina que, bom, aqui a gente tá falando de dinheiro, mas imagina que a gente tá falando de estoque. É possível o estoque ficar negativo? É possível eu ficar com roupas negativas? Talvez, eu não sei. Depende da regra de negócio. Isso vai afetar na nossa decisão do que escolher, né? Além dessas soluções aqui e do Ledger, a gente tem também, os locks otimistas, a gente pode ter locks distribuídos, evitar estado compartilhado, e existem algumas outras soluções ainda para outros casos específicos, mas enfim. Isso aqui é o mais básico de Race Conditions, é o que eu consegui condensar aqui em um vídeo relativamente curto, tentar te ensinar o máximo possível em pouco tempo. Gostou desse vídeo? Dá um like, se inscreve no canal. Gostou muito desse vídeo? Comenta aí embaixo pra gente ver um pouco sobre locks otimistas e pessimistas e, de repente, locks distribuídos. Acho que vai ser um vídeo bem bacana se a galera quiser. Enfim, beijão, até mais.